Nesse vídeo falaremos dos 5 maiores bandidos que estão vivos nas penitenciárias brasileiras. Mas antes de assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal, acione o sininho, deixe um like aqui nesse vídeo e ao final também faça um comentário do que você achou do nosso material. Sem sombra de dúvida, Fernandinho Beiramar é um dos maiores bandidos da história brasileira e também da América Latina. Com práticas hediondas, foi condenado a uma pena maior de 300 anos. Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, Fernandinho Beiramar, na sua juventude, era um excelente rapaz, conhecido pelas ótimas notas, um garoto doce e dedicado aos estudos. Acreditava-se que dali sairia um grande advogado, um grande militar, um grande policial. Muito pelo contrário do que ele virou. Já aos 18 anos, ingressou no Exército Brasileiro, através do alistamento militar. Sua família ficou muito feliz, acreditava que ele estava dando início à sua carreira de um grande militar até chegar ao cargo de general e representar muito bem a nossa nação. Foi quando ele começou a ganhar mais liberdade, dinheiro, fazer amizades erradas e entrar para os delitos criminais. Foi preso com 19 anos pela Polícia Civil após roubar uma joalheria. Ficou preso 2 anos, foi expulso do Exército e assim que saiu da cadeia não aperfeiçoou seus pensamentos e não voltou a ser um bom garoto. Começou em outros delitos criminais como tráfico internacional de drogas e viu que transportar cocaína do Paraguai para o Brasil dava muito dinheiro e deu início a essa prática. Ganhando bastante dinheiro, ele viu que não só a cocaína, mas a maconha, o tráfico de armas, deixaria algo bem rentável à sua vida. Foi preso novamente por tráfico de drogas e em 1997 saiu da cadeia porque pagou R$1 milhão de suborno a um agente penitenciário. Se desenvolveu nas suas práticas delituosas, se tornando um dos maiores traficantes da América Latina. No ano de 2000 foi feita uma perspectiva e chegou-se a uma conclusão que Fernandinho Beiramar já tinha transportado mais de 200 mil armas para os morros cariocas. Para vocês terem apenas uma noção de números, eu já trabalhei numa UPP que sequer tinha 10 fuzis para os policiais militares trabalharem. Vocês conseguem perceber o tamanho do poderio bélico dos bandidos? Foi preso pelas tropas colombianas na Colômbia após tentar fugir da polícia. O governo colombiano mandou Fernandinho Beiramar para o Brasil e ele foi posto em um presídio carioca. Assim que ele chegou no Rio de Janeiro, ele tinha um ideal de unificar as facções criminosas que estavam em vigor naquela época, que era o Terceiro Comando, o ADA Amigo dos Amigos e o Comando Vermelho, onde tinha uma proximidade bastante forte e até hoje exerce cargo de liderança. Foi quando conversou com o cofundador e grande líder dos Amigos dos Amigos, do ADA, querendo unificar todas as facções e não foi muito bem recebido. O não queria saber de amizade com outras facções criminosas. Fernandinho Beiramar, indignado porque ele não quis aderir ao seu plano contra o governo brasileiro e matou o dentro da penitenciária brasileira. Até hoje tem uma grande influência no tráfico de drogas internacional, tráfico de armas, foi pego em inúmeras escutas, foi o autor intelectual de inúmeros atentados contra a sociedade brasileira e um fato que deixou bastante estarrecida a nossa sociedade foi quando ele foi pego num grampo, mandando torturar e matar um rapaz, um estudante de 21 anos que tinha se relacionado com uma de suas namoradas. Mas você tá falando aí, cara? Tá tirando os 2 pés já também? Tá tudo pendurado, tá só o calcanhar. Eu tô de coração pro senhor. Eu não tô conseguindo nem andar. Eles tentaram colocar eu pra andar, não dá não. Cara, demorou. Ainda assim que ele estivesse preso, ele ficou sabendo e ele conseguiu que esse rapaz fosse torturado de forma inexplicável. Cortou os dedos, o pé, a orelha do rapaz e ele foi morto de uma maneira que foge da capacidade humana de crueldade. Atualmente o Beiramar está em um presídio federal, cumprindo uma pena de 320 anos e é uma das figuras irrecuperáveis do cenário da criminalidade brasileira. O segundo grande bandido que ainda está vivo nas penitenciárias brasileiras é o Marcola. Diferente de Fernandinho Beiramar, ele sempre aflorou o seu lado criminoso. Mesmo quando era jovem, já tinha cometido inúmeros roubos e furtos.
preso pela primeira vez após completar 18 anos, 6 dias após completar 18 anos, por ter roubado uma empresa de segurança. Foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses e, obviamente, não ficou esse tempo todo na cadeia, porque existe a progressão de pena e inúmeras medidas despenalizadoras e atenuantes dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Foi identificado pelo Ministério Público como um assassino em 1990 por ter matado um homem. De 1990 até 1997, conviveu com a sociedade brasileira, cometendo inúmeros atos desumanos, dentre homicídios qualificados, simples, inúmeros roubos, inúmeros assaltos a bancos que assustava toda a nossa população. Foi preso 3 vezes e as 3 vezes ele conseguiu fugir, dentre 1997 e 1999. E já em 2000 foi preso novamente e não conseguiu mais dali sair, mesmo tentando mais 3 vezes. Em 2002 assumiu a liderança do PCC, primeiro comando da capital, que foi fundada em 1993 após uma rebelião que preservava a melhoria da condição do preso estar nas penitenciárias. Os seus líderes, Geleão e Celcinho, foram destituídos do cargo pela liderança do Marcola. Já o Geleão morreu em 2006 num atentado dentro de uma penitenciária, e o Celcinho até hoje está vivo. O que nós sabemos de Marcola é que até hoje ele domina o primeiro comando da capital, que é dita pela Polícia Federal a facção mais forte do Brasil, porque eles têm um âmbito empresarial, eles conseguem dominar diversas áreas, eles conseguem aprovar membros do PCC em cargos importantes, como na política brasileira, no judiciário, no executivo. Eles estão entrando no Estado para vangloriar a sua facção. Marcola está condenado a uma pena de 330 anos pelos inúmeros atentados à sociedade brasileira que ele cometeu. Dentre eles, assassinatos de membros do Estado, de bandidos de outras facções, atentados aos ônibus paulistas. O Marcola também é um ser que nós podemos dizer que é irrecuperável. Uma curiosidade no caso Marcola, ele já ficou mais de 1.400 dias no RDD, que é aquele regime diferenciado por inúmeras transgressões. O preso cometer, ele vai para isolamento. Isso dá mais ou menos 4 anos vivendo na cadeia sem um contato com os outros presos. Bom, quem acha que o crime vale a pena, o maior chefe da maior facção criminosa, o PCC, já ficou mais do que 1.400 dias sem ao menos ter contato com os seus amigos, que também são perversos. Bom, isso não deve ser nada bom e, obviamente, os efeitos primários e secundários do crime tanto é ruim para o bandido, quanto é ruim para a vítima. A Família do Norte é uma das facções mais novas, contudo, uma das que mais crescem no Brasil. Formada em 2006 por José Roberto Compensa e o G, após eles serem liberados pelo poder público por terem cumprido uma pequena pena dentro do sistema penitenciário brasileiro, eles estruturaram essa facção que seria hoje uma das facções que mais crescem para terrorizar os brasileiros. Já em 2016 eles entraram em um grande conflito com o PCC, a mando também do Comando Vermelho, que tinha rompido com o primeiro comando da capital, e geraram um dos maiores distúrbios dentro do sistema penitenciário brasileiro, que foi o ataque da Família do Norte aos membros do PCC, sendo que o PCC não é muito forte no Norte. A Família do Norte é bastante beligerante lá, fazendo inúmeros homicídios dentro dos presídios brasileiros, chegando em 2 dias a ter 56 mortos após os atentados da Família do Norte. Também esses atentados aumentaram com o rompimento do G e o José Roberto Compensa, dividindo a facção e fazendo com que o Compensa ficasse revoltado e tentasse a todo modo matar todos os integrantes que saíram da sua gestão e foram ser liderados pelo G. Hoje, o José Roberto Compensa está preso, cumprindo uma condenação de 48 anos. Ele é réu em inúmeros processos e, ainda assim, estando preso,
condenado a 48 anos, sendo réu em inúmeros processos. Ele consegue dominar o caminho da droga e da arma, sobretudo nas regiões ali da Amazonas, do Acre, Rondônia e Pará. Todos os bandidos que até agora dissertamos, com certeza eles são desprovidos de amor, de sensibilidade, mas falar do Elias Maluco chega a ser peculiar. O nome dele não é maluco à toa, até mesmo os grandes bandidos o consideravam maluco. Era um assassino quanto mais, um assassino perverso que gostava de torturar suas vítimas, gostava de tirar as vísceras e matá-las com machadinho. Torturava até a morte. Não gostava de matar atirando, gostava de matar pelo sofrimento, pela dor. Ficou muito famoso após ele torturar até a morte o jornalista da Globo, Tim Lopes. O assassinato dele reverberou no mundo todo quando esse jornalista tentou mostrar a realidade dos bailes funk. Liberdade pra toda a facção, porra, vai! Por isso eu vou mandar! Por isso eu vou mandar, sim! Comando vermelho, RL até o fim! E que incrivelmente hoje a Globo consegue defender. Esses bailes funk que até hoje, né? Começou com Elias Maluco, tráfico de drogas. Eu fiz um pé, tô vendendo a grama da verdinha real. Abuso de menores, meninas sendo aliciadas, e o Tim Lopes tinha esse ideal de mostrar para o Brasil todo o que acontecia de fato nos bailes funk. Foi descoberto e morto por Elias Maluco. É um ser bastante algoz que um ser humano normal não consegue entender a mente dele. Foi preso em 2002 após um grande cerco no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, quando a polícia foi pressionada pelo mundo todo a prender esse marginal. Até hoje está preso. Foi condenado a uma pena de quase 60 anos por tráfico de drogas, tortura e homicídio. Isto a salientar que, segundo fontes, a maioria dos seus homicídios e torturas não foram descobertas pelo poder público e ele tem uma pena simbólica em vista do que já cometeu na sua vida em liberdade. Celcinho da Vila Vintém é um dos bandidos que mais utilizaram da inteligência para fazer um mal. A favor da política da boa vizinhança com o poder público, de assistencialismo barato e do mercado de drogas como forma empresarial, conseguiu adentrar em muitas áreas que o crime organizado outrora não tinha acesso, como na Zona Oeste. Ele começou a criminalidade em 1994, roubando caminhões, açougues, lojas para distribuir para a sua população, para os lugares onde ele estava predominando e assim convencer a sociedade que ele era uma pessoa boa e que poderia predominar como um chefe de facção. Já em 1998 foi preso pelo tráfico de drogas, mas conseguiu fugir vestida do Ministério Público e das polícias para sua prisão. Ele é cofundador da facção Amigo dos Amigos, que é dissidente do Terceiro Comando, que em 2017 e 2018 fez uma unificação com a dissidência do Terceiro Comando, que é o Terceiro Comando puro, assim perdendo parte do seu poder, porque o ADA não era a facção mais forte, mas tinha muitos membros. Já em 2017 e 2018, com a unificação do ADA com o Terceiro Comando puro, ele perdeu muitos integrantes da sua facção. Em 2017 ele voltou a ficar bem famoso, não porque ele cometeu muitos crimes no passado, mas foi descoberto que ele ainda predominava o tráfico de drogas na Vila Vintém, em boa parte também da Zona Oeste, e foi responsável supostamente pelos atentados pela Guerra da Rocinha, que ocorreu após o NEM ser preso e o Rogério 157 assumir a favela e o Rogério 157 não querer mais a facção ADA e migrar para o Comando Vermelho, assim investindo em inúmeros atentados contra os outros bandidos, colocando a população toda de bem da Rocinha, que são mais de 1 milhão de moradores refém de seus ataques através de homens armados, de granada, de ponto 30, ponto 50, tudo para predominar e monopolizar o tráfico de drogas naquela região. A notícia ruim é que parece que ano que vem ele vai ser solto se ele não for condenado por causa dos crimes que supostamente cometeu em 2017 dentro da cadeia, articulando os atentados na Rocinha. Caso ele não seja condenado
e em trânsito em julgado, ele infelizmente vai ganhar um regime semiaberto, mesmo o poder público sabendo que ele ainda lidera o tráfico de droga. Ele é visto com duas personalidades. Primeiro, de um empresário da droga que utiliza da articulação da politicagem para vencer no mundo da criminalidade, e o segundo como um torturador que utiliza um machado para essa filmagem para os seus amigos e deixe, obviamente, sugestões de vídeo para a gente fazer. Tamo junto, grande abraço, pessoal.